Entrevista com o juiz de direito Alexandre Chime Neto, coordenador das turmas recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e diretor de Relações Acadêmicas do Instituto dos Magistrados do Brasil. Qual o papel das turmas recursais nos tribunais de justiça do Estado? Eu gostaria de agradecer o convite aqui da UEMB para participar desse projeto Web Entrevista, que eu acho muito interessante para que a gente possa divulgar e tirar dúvidas a respeito de vários temas. Com relação a essa pergunta, a turma recursal tem um papel muito importante no sistema dos juizados. Para você ter uma ideia, ela tem uma previsão constitucional. Está lá no artigo 98, inciso 1º da Constituição, e na Lei 9.099 também tem a previsão de que juízes de primeiro grau de jurisdição atuem na revisão dos processos. Ela tem um papel significativo agora, que é com relação à uniformização da jurisprudência e a necessidade de se manter íntegra, estável e coerente os julgados que ela se propõe a enfrentar. Porque essa alternância de jurisprudência ela causa um conflito muito intenso na sociedade. Então, o Código de Processo Civil, no artigo 926 e 927, exige isso. É um papel que a turma recursal tem. Já tinha antes do Código de Processo Civil, porque nós temos uma uniformização de jurisprudência regulamentada no nosso regimento interno, a partir do artigo 41, mas agora, com essa nova visão de unidade de jurisprudência, para que você não tenha uma loteria com a distribuição do seu recurso, se tornou muito mais intenso e uma forma muito mais responsável de enfrentar as questões. Quantas turmas recursais o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro possui e qual a quantidade de julgados hoje? Nós temos efetivamente 5 turmas recursais cíveis, nós temos 2 turmas criminais e uma turma fazendária. Nós estamos fazendo agora um mutirão na fazenda pública, porque tem uma quantidade de processo lá que demanda um cuidado especial. Em razão disso, nós convocamos mais um juiz para a turma, ficaram 6 e foi desmembrada em 2. E agora também tem a possibilidade de se convocar mais uma turma para poder atender essa demanda. Em média, nós julgamos lá por mês de 12 a 11 mil processos que são distribuídos para a turma recursal e a quantidade de processo referente à baixa é de mais ou menos 11 mil processos. Sendo coordenador das turmas recursais do Tribunal de Justiça Fluminense, Vossa Excelência poderia nos contar quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos juizados especiais atualmente? Bom, são várias dificuldades. Para você ter uma ideia, o juizado especial civil, o sistema civil, criminal e fazendário, ele corresponde a mais ou menos 55%, 56% de todas as demandas do Estado. Há um custo de 14% de toda a nossa receita. Então, ele tem uma competência que atende tanto a vara civil, quanto a competência civil, criminal e fazendário, mas que ele absorve muito mais do que todas as outras competências da primeira instância reunidas. E ela presta um serviço não só de inclusão social, mas de educação dos jurisdicionados que procuram o sistema porque acreditam no sistema. Há um custo orçamentário muito baixo. Então, esses desafios gerenciais, eles se tornam muito mais significativos quando você encontra o problema das demandas de massa, questões multitudinárias que se repetem no nosso sistema e que levaram, por várias circunstâncias, também ao surgimento das fraudes que nós estamos detectando nesse sistema. Então, demandas fabricadas, muita documentação falsa. Esses são os desafios que nós temos e os juízes de primeira instância que estão lá diretamente no dia a dia, eles que têm que detectar essas fraudes e tomar as providências que devem ser tomadas. E quais as principais mudanças trazidas pelo novo CPC às turmas recursais? As turmas recursais fazem parte do sistema e o Código de Processo Civil ele tem que ser aplicado de forma supletiva à Lei 9.099. A Lei 9.099 ela tem princípios, no artigo 2º, que formam como um filtro. Então você só tem que aplicar o Código de Processo Civil quando ele trata do tema juizado especial civil de forma específica e ele trata, por exemplo, no artigo 161, 162, 163, 164 e
você aplica no que couber. Porque o sistema do juizado especial civil ele é muito diferente do sistema da vara comum. Nós temos outros princípios, o rito ele é concentrado. Então, a audiência de conciliação, o princípio da consensualidade que está na Constituição, ele é muito importante para nós. É a partir da conciliação que você estabiliza a competência do juizado especial civil. Porque você pode propor uma ação que o valor exceda 40 salários mínimos, por exemplo, você pode cobrar 50 salários mínimos, e ela pode, através de um acordo, ser homologado aquele valor superior à alçada. Contudo, superando a fase de conciliação e não se obtendo o acordo, então passa a uma fase de estabilização do nosso sistema. Aí você oferece a contestação para você ter uma sentença que não pode exceder, por exemplo, a 40 salários mínimos quando a parte está com advogado e a 20 quando não tem advogado. Então, o Código trouxe alterações. E quem está inserido no sistema dos juizados tem que só trazer do Código de Processo Civil aquilo que vai tornar o sistema muito mais sério e eficiente. De que forma a utilização da reclamação constitucional como meio de controle e uniformização das decisões dos juizados especiais ao Superior Tribunal de Justiça vem sendo aplicada à jurisprudência das turmas recursais estaduais? Bom, a reclamação constitucional é muito importante, como eu disse, para você ter integralidade desse sistema todo. Porque você não pode ter uma jurisprudência de loteria. Cai na primeira turma, você ganha, cai na segunda, você perde. E a hierarquia é muito importante que você obedeça. Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal, a decisão do STJ, as súmulas vinculantes, os incidentes de resolução de demanda repetitiva, eles têm que ser observados porque ele traz uma integralidade, uma lógica do sistema. Então, a reclamação, que ela já existia antes do Código de Processo Civil, o STJ tinha uma resolução, agora se delegou aos tribunais de justiça. E o Tribunal de Justiça ele editou um aviso conjunto, que é o 8 de 2016, que delegou esta competência de preservação da jurisprudência do STJ à seção civil. Então, todas as questões, todas as reclamações que antes eram direcionadas para o STJ, agora são direcionadas para a seção civil. Contudo, existe um questionamento com relação a essa delegação, se o STJ poderia ou não delegar essa competência constitucional que é dele através de uma resolução aos tribunais. Então, aqui no Estado do Rio, existe, por exemplo, uma decisão da seção civil suscitando um conflito de competência para o Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos, no momento, aguardando a solução desse conflito para que essas questões, então, possam ser definidas. Recentemente, o TJRJ e a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio de Janeiro, formaram um comitê de estudo, prevenção e repressão à fraude no judiciário. Como integrante do comitê, Vossa Excelência poderia comentar de que forma essa nova ferramenta, criada para identificar e combater fraude no sistema dos juizados especiais, vem atuando? Bom, nós estamos atuando, essa comissão foi criada pelo Tribunal de Justiça, com 3 juízes e representantes da OAB. Porque o interesse do combate à fraude, à má utilização do sistema, porque o sistema do juizado especial civil, como você não tem custo nenhum iniciais, quer dizer, você é dispensado do pagamento de custas, isso pode trazer qualquer pessoa que não tenha, vamos dizer, compromisso com o sistema. Então, o que nós estamos observando há algum tempo é que esse sistema vem sendo utilizado por uma minoria, efetivamente, que se usa do sistema com documentos falsos, trazendo demandas que são demandas fabricadas, e nós temos que combater efetivamente essa má utilização desse sistema. E a Ordem dos Advogados tem o maior interesse nesse combate, porque os advogados que atuam de forma decente, que é a grande maioria, eles não estão compactuando com isso, muito pelo contrário. Eles querem identificar essas pessoas e retirar essas pessoas do sistema. O Tribunal de Justiça também tem interesse nisso, porque
é um prejuízo para o Estado a má utilização desse sistema. Então, o Código de Processo Civil, por exemplo, no artigo 142, ele diz que o juiz, convencendo-se pelas circunstâncias de que o autor ou o réu se servem do processo para a prática de atos simulados, quer dizer, tem que partir para uma providência. Então, basicamente, o que o comitê está fazendo, inicialmente, é mapeando aonde essas fraudes se encontram. Porque elas não estão mais aqui, por exemplo, no Fórum Central. Ela se pulverizou pelo Estado inteiro. Então, nós estamos mapeando os colegas, efetivamente, que eles têm conhecimento das fraudes, eles estão atuando de forma bem enérgica, né? Identificam, estão condenando as pessoas em litigância de má-fé, expedindo ofício para o Ministério Público, expedindo ofício para a Ordem dos Advogados e mandam a informação para esse comitê que está fazendo um mapeamento e propondo umas medidas que possam preservar o nosso sistema, seja o sistema de informática, com alguma eventual situação que ele se mostre vulnerável, ou com qualquer outras medidas que nós estamos recebendo as sugestões e as propostas, não só dos colegas juízes, mas também da Ordem dos Advogados. Vossa Excelência gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu gostaria, eu acho que o Código de Processo Civil ele trouxe várias inovações, não só com relação à busca alternativa por soluções não litigiosas de conflito, seja a mediação, a arbitragem, a negociação, enfim. Mas no nosso sistema dos juizados especiais cíveis nós temos uma grande dificuldade no nosso processo de execução. Depois que você tem uma sentença, você tem que iniciar a execução, e a execução ela é um processo que demora, às vezes, mais do que o processo de conhecimento. Então, quando você vai fazer um estudo histórico, por exemplo, da lei dos juizados de pequenas causas, quando o governo federal mandou a mensagem para o Congresso, a mensagem 313, que se transformou no projeto de lei 1950, da lei dos juizados especiais de pequenas causas, não contemplava no artigo 40 a possibilidade da execução dos julgados no próprio sistema. Você então tinha uma sentença que você tinha que executar na vara civil. Só depois, em 93, que isso foi alterado, mas a lei 9.099, ela propõe um sistema que se chama sincrético. Você executa os seus próprios julgados. Mas essa execução, ela vem mostrando dificuldades. Seja porque as pessoas não conseguem pagar suas dívidas, ou seja porque, efetivamente, elas não têm interesse em pagar. E o Código de Processo Civil trouxe uma grande novidade. Uma novidade legislativa. Porque não é uma novidade jurídica, até porque o STJ já vinha admitindo há muito tempo o protesto da sentença. A sentença transitada e julgada, que ela seja certa e exigível, ela já vinha sendo protestada. O Conselho Nacional de Justiça já enfrentou essa questão também e aprovou essa forma de constituição e mora do devedor. E o Código de Processo Civil agora trouxe no artigo 517 a possibilidade da sentença, a possibilidade do protesto da sentença. Então o Tribunal de Justiça, através da Comissão de Juizado Especial Civil, passou a acreditar que o protesto da sentença pode reduzir o tempo da execução. Então, já vinha um projeto sendo desenvolvido desde 2016, o sistema já está pronto, o requerimento é feito pelo próprio advogado, que ele entra no sistema do processo eletrônico, mesmo que o processo seja físico, ele entra no sistema, faz o requerimento de protesto, esse requerimento, o cartório manda a conclusão para o juiz e o juiz defere ou indefere. Se ele defere, esse sistema é remetido diretamente para o sistema de protesto. E aí fica constituído em mora o devedor. E dá publicidade, porque pela lei de protesto, os cartórios remetem uma lista para o SPC, para o Serasa, de todo mundo que está incluído e todo mundo que foi excluído. Então dá uma publicidade que a nossa sentença ela não tem esse efeito. Então ele traz efetivamente uma restrição ao crédito. Isso não impede que você siga nos atos de execução.
a penhora, com o arresto, ou seja, com todos os mecanismos que você já tem. Mas nós acreditamos que ele vai ter uma eficiência melhor na cobrança e que isso mude a cultura dos devedores. Porque existe um estudo no estado de São Paulo que 68% de todas as dívidas que foram para protesto, 68% teve uma recuperação. Então, nós estamos fazendo palestras em várias seccionais da Ordem dos Advogados, para que os advogados, eles que têm que utilizar a ferramenta, porque depende deles o requerimento, e assim que eles começarem a utilizar essa ferramenta, nós então vamos poder fazer efetivamente uma estatística se aquilo está sendo eficiente ou não. Então, a princípio, a gente acredita que esse mecanismo seja eficiente. Bem, muito obrigada. O IMB agradece. Eu que agradeço aí o convite. E desculpe aí se eu não pude responder as perguntas todas de forma eficiente. Obrigado.